Just watch me break it. You'll see. You're falling into me, touch me. Olá, bem-vindos ao nosso segundo podcast do Entre Elas Gym. E hoje com um assunto muito interessante, que é o poder da imagem pessoal na vida e carreira da mulher. Hoje eu estou aqui com a minha colega de podcast do Entre Elas, Gisele Lima, a Isabela Vitória, especialista em imagem. Ela é formada em design de moda, pós-graduação em MBA em gestão dos processos produtivos do vestuário, se especializou em consultoria e coaching de imagem pela instituição internacional Ecole. Bem-vinda, Isabela, ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com mulheres maravilhosas, gente. Que encontro é esse? Vai ser incrível demais falar de imagem com vocês. Vai ser muito bacana. E a Úrsula Pitarelli, que é bibliotecária, especialista em saúde e super interessada em moda. Gente, a Úrsula tem 2 Instagrams, o Closet Prático, que ela ensina nós mulheres a vestir tudo que tem no guarda-roupa de forma prática, e o Vestidas por Aí, que são ensaios de mulheres com aqueles vestidos de cauda longa, coloridos, pelos pontos principais da cidade de Goiânia. Muito bacana. Eu vou deixar aqui o Instagram da Úrsula e também o da Isabela. Então, meninas, hoje a gente vai falar sobre a importância da imagem pessoal, principalmente na carreira. Isabela, como que você acha que a aparência pessoal pode afetar a forma como a mulher é percebida num ambiente de trabalho, num ambiente profissional? Uhum. O que acontece? As pessoas buscam por ser reconhecidas de alguma forma. E a melhor forma dela ser reconhecida é através da imagem dela. Então, uma mulher que gostaria de ter, por exemplo, um sucesso profissional, é aquela mulher que sabe se vestir de acordo com quem ela é. Um exemplo muito grande disso, pensa numa advogada. Pensa que essa advogada está indo ao trabalho, mas ninguém sabe que ela é advogada. O que você acha que vai definir que ela é daquela forma? Que ela tem aquela profissão? A vestimenta Isso mesmo. dela. Então, o fato de você se vestir não é simplesmente um código de vestimenta ou algo que você tenha que fazer, mas sim de explorar e trazer o que te representa de verdade. E isso te faz conquistar um sucesso maior. O fato de realmente você estar alinhada entre a sua vestimenta e a sua profissão, para atingir aos seus objetivos profissionais. Então, é muito certo que mulheres que se vestem de acordo com a sua profissão, não estou falando aqui de usar terno e gravata todo o tempo, depende do que você trabalha. O fato de você transmitir quem você é e a sua área através da sua profissão na vestimenta, você conquista melhores resultados. Você é ouvida. As pessoas querem ouvir com você, falar com você, te dar novas propostas, porque liga os seus conhecimentos à sua vestimenta em uma primeira impressão. Literalmente a primeira impressão é a que fica. É a que fica, não adianta. Então, para você mudar uma primeira impressão, é muito difícil. Então, Realmente. por que não ganhar o coração daquela pessoa ali na negociação, Conectar, né? Já Aquela naquele primeiro conexão, momento. naquele primeiro momento. Gente, algo que eu faço muito com os meus clientes e aconselho vocês a fazer também. No âmbito profissional, negócios. Você vai fechar um negócio com alguém. Antes de fechar um negócio, você não vai diretamente com aquela pessoa fechar o negócio. Você vai pesquisar a vida dela um pouco antes, né não? Isso mesmo. Você vai entrar no Instagram dela, você vai ver o que ela faz, o que a empresa fala, não é? E aí, o que acontece? Qual é o segredo? A conexão. O fato de você se vestir de forma semelhante ao estilo dela, a forma dela se vestir, de se comunicar, o que ela pensa? Nossa, me conectei aqui, gostei Já vai ser dessa agradável pessoa. aos olhos dela. Ela não vai saber por que ela está sendo agradável. Só que foi. Por que será? Porque a partir daquele momento ela já estava usando a estratégia não verbal, da imagem. E aí O corpo depois, fala, o né, corpo Isabela? fala, exatamente. Aí depois vem a técnica de espelhamento, né? Que é você copiar os gestos ali daquela pessoa e quando vocês estiverem Criar perfeita sintonia, rapport. você olha que fala, bacana, gente. vamos fechar? Ela nem sabe ainda porque se identificou, mas dentro dela ela
se identificou e já tem isso conectado com Exatamente. Quando você vê, você já está ali fazendo os mesmos gestos, já está se aprofundando Aquela em algo mexidinha no mais cabelo. interessante. Exatamente. Aí a pessoa olha para bem assim, ó, ela fala bem assim. Não sei porquê, mas eu gostei tanto de você. Parece que eu já te conheço há tanto tempo. Você se parece tanto comigo. Olha só o tanto que é bom a gente conversar com as pessoas. Ou ela lembra uma pessoa que ela gosta muito e ela lembra, nossa, você parece uma amiga minha, você Uhum. parece uma pessoa que eu conheço. É. Uma Agora, algo identi- que eu nunca faria, gente. Por exemplo, existem 10 estilos diferentes, 10 personalidades diferentes e para uma pessoa mais formal, elegante, quando olha uma pessoa mais extravagante, pensa o quê? Meu Deus do céu, que é isso? Onde é que ela estava pensando em usar isso daqui? E a pessoa que está extravagante, com estilo diferente, com muitas cores, está errada? Não. É o estilo dela. Então é normal que uma não aceite o estilo da outra e ache que é feio. Ok. Agora, você acha que para uma pessoa formal, se eu fosse extravagante, eu fecharia esse negócio fácil? Eu teria que mostrar muito conhecimento. Muito, porque na hora ela já vai me olhar de cima e embaixo, gente. Será que ela será que- realmente vai dar conta de cuidar do que eu preciso? Ela vai fazer uma avaliação prévia de você, né? Exatamente. Então- Então, será que a vestimenta conta, gente? Até porque nosso cérebro pensa por imagens. Exatamente. Então, por que não cuidar da imagem, da vestimenta que você usa? Principalmente para negócio. Gente, quer ter sucesso? Vista-se bem. É claro, você tem que conhecer do que você faz, mas Não Isabela. adianta, não adianta só se vestir bem, Não, né? Você tem que se A, garantir. a Com imagem certeza. pessoal, Identidade. a imagem pessoal, ela vai muito além disso, né? exatamente. Agora pensa a situação. Eu chego super bem arrumada aqui hoje, vou conversar com vocês. Vocês falam, nossa, ela sabe demais. Só pela vestimenta dela a gente sabe que é autoridade do negócio. E aí vocês me fazem uma pergunta, eu fico calada. Uhum, é verdade. É mesmo. Não adiantou nada. Não vou conversar com você, dialogar. Eu não tenho conhecimento com você. Valeu de alguma coisa? Você vai pensar, é fútil. Hum. E a moda já tem, né? Essa ligação de muitas pessoas. É fútil. Isabela, voltando no que você disse de apropriação, de fechar negócio, eu sou bibliotecária em saúde, né? Então, o nosso trabalho é meio técnico, científico. Então, para lá, conservando o meu estilo, eu vou trabalhar de um jeito, com alguns acessórios que me fazem reforçar aquele estilo. Quando eu vou para o Vestidas por Aí, que aí eu vou para o parque, aí eu vou assessorar, né, uma pessoa, uma mulher, vou ajeitar. Eu conservo meu estilo, mas, porém, eu vou com outros acessórios, né? Por exemplo, um macacão que eu iria trabalhar, mas eu iria com um saltinho, uma sandália mais formal, um escarpão. Eu posso usar ele conservando o meu estilo, porém lá eu vou precisar de mobilidade, criatividade, é um trabalho criativo. Aí eu coloco um outro acessório, um tênis, né? O cabelo, já Colar mexe no mais cabelo. despojado. Eu já vou estar mais à vontade, conservando aquela minha essência, mas comunicando para aquele momento, para aquele ambiente. É isso. É Perfeito. isso, gente. Perfeita. Sua fala foi perfeita. Porque o que acontece? Nós temos um estilo. E o estilo não necessariamente é a forma como nós estamos vestidos. Às vezes eu estou vestida aqui para ocasião de uso, que aqui pede. Mas como que eu sou em outros momentos? Será que é isso? Então, o que acontece? A gente tem um estilo que é a nossa experiência ao longo da vida. Tá? A forma como a gente se veste, do que a gente gosta, os lugares que a gente frequenta, a comida que a gente gosta, é tudo. Então, o que acontece? Eu vou para uma tendência dos 10 estilos, eu tenho uma tendência aí para um, né? E aí, o que acontece? Dependendo da ocasião de uso que eu vou, eu preciso me adequar a ela, ter essa versatilidade. E como você, por exemplo, tem duas profissões, vamos colocar assim, completamente diferentes, o que você tem que fazer? Deixar seu estilo de lado? Nunca.
Não, você apenas tem que ter comunicações diferentes. Às vezes, se ela é uma pessoa mais clássica, ela pode trazer ainda a modelagem mais clássica, tá? Mais elegante, que vai transmitir essa elegância, um blazer, um corte reto, porém com um laranja, um amarelo, um acessório um pouquinho mais colorido, um sapato diferente. O que que ela trouxe? Criatividade. Qual é a segunda profissão dela? Criativa. E qual é a primeira? A primeira é uma profissão mais reservada. Falar com o intelecto, é o silêncio. Então, o que que você tem que fazer nesse momento? Transmitir isso através da vestimenta. Um azul, que traz essa questão da espiritualidade, do silêncio. A roupa, numa comunicação mais neutra, que não chame tanto atenção, porque a atenção ali é o quê? Os livros. Da elegância. A elegância. Elegância. Mas E sem você- perder a sua essência, né? Exato. Porque às vezes, assim, meu estilo é mais, eu sou mais simples, mais, assim, eu gosto de coisa mais leve. Eu gosto mais de tênis, eu gosto mais de rasteirinha. Então, assim, O que que eu falei para Angélica hoje? Que ela é a menina da TI, a menina da internet, né? A descolada, a descontraída. eu gosto da Não calça adianta ela rasgada. tentar se enquadrar em um estilo que não é o dela. Gente, não adianta, não adianta. Não se enquadrar em alguma coisa não vai te fazer chegar ao sucesso. É como você se expressa, é a forma que ela se expressa. E eu acho super bonito um blazer, sabe? Eu acho lindo um escarpão, igual a Gisele veio com azul aqui, gente. Tá lindo. Ai, Tá maravilhoso, arrasou. mas aí, Do... gente, Ah, aí eu é. penso assim, ai meu Deus, e eu indo trabalhar com esse escarpão, com esse salto? Gente, eu tenho dificuldade, eu tenho um pouco de dificuldade. É tão engraçado, né? Eu sempre trabalhei muito de salto. E as pessoas às vezes perguntam, nossa, como que aguenta? Com o tempo a gente também vai, ó, pegando Vai os saltos diminuindo. quadrados, Aham. com mais conforto, né? E tá tudo certo. Tem que ter conforto mesmo. Nada de sair do confortável para você estar impressionando alguém. Você tem que ter conforto, né? Você tem que se expressar aquilo que é importante para você através do seu cuidado, da sua imagem, da cor, seja ela qual for. Eu sempre fui muito cuidadosa com a minha imagem, né, Angélica? Não, a Assim, Gisele é nossa amiga nós somos amiga há mais de 30 anos. Ai, gente, E aí? já são irmãs. Ah, Irmãs de vida. Aí, Isso. assim, ela que é a nossa conselheira de e é, moda. E o nosso eu tive um pai que era engraçado, a Angélica lembra. A gente saía, ele fala assim, tá bom, não. o pai vai dela trocar. também era bem elegante. Meu pai era muito elegante, falava assim, ó, mulher não sai de cabelo molhado, na rua, seca o Olha, cabelo. Gente, Sempre um lado que sempre nos foi desenvolvido um pouco. Então, assim, meus sobrinhos, por exemplo, Gustavo falou assim, não, vamos ali rapidinho mesmo. Nossa senhora, se eu sair desse jeito, minha mãe me E é assim, vaidosos, assim, tanto Felipe quanto Gustavo e Gabriel. Mas é algo que a gente também, justamente, a gente constrói, né? Pode ser construído, mas é algo que a gente expressa, aquilo que a gente tem como cuidado. Eu sou também advogada. Então, como que é que eu vou tratar, como é que eu quero reportar a um cliente quando eu vou tratar esse cliente, ou quando eu recebo esse cliente, é a maneira também e o cuidado que eu tenho com esse cliente, quando eu também Com certeza. estou me cuidando. Né? Como é que eu trato ele? exatamente. Como é que ele merece ser recebido? Gente, algo muito importante é que trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Dê ao seu cliente o que você gostaria de ter recebido. Então, a melhor forma de você entregar algo que realmente vai transformar a vida de alguém é pensando quais são as dores dele. É claro que a imagem pessoal você precisa ter, não é só vestimento, você precisa ter credibilidade ao longo do tempo, você vai construindo essa imagem pessoal, que não é só a roupa, né? Nem é do É dia a pra autoridade no que você faz, é a credibilidade, a autoconfiança, são valores, né? Todos esses
aquilo que você Atributos. atributos que você vai construindo ao longo do tempo, aquilo que as pessoas vão construindo e percebendo que você também faz. Por isso que o estilo é a construção. É a construção. Porque tem muita coisa envolvida. E quando a gente fala de negociação, qual é o papel da imagem? Fazer com que as pessoas queiram ouvir você com pouco esforço. Então, é tirar aquela barreira visual com que a pessoa possa ter quando ela te vê. Então, quando você já tira essa barreira, aquela pessoa já quer te escutar, o que que você tem que fazer? Mostrar o seu conhecimento. Não adianta nada uma vestimenta super bem alinhada se você não domina o que você faz. Ou então se você não tem os princípios que o seu cliente gostaria que você tivesse. Não adianta. Então, é um conjunto. A imagem vai te ajudar muito na primeira impressão. E depois? Depois você tem que ter autoridade. Você tem que ter autoridade. Você tem que ter conteúdo ter para os você. Postar a conteúdo. profundidade. Gente, não adianta postar conteúdo bonitinho lá no Instagram, se lá na hora do cliente fechou com você, ele ficou encantado. Aí ele fecha com você e se frustra depois. Gente, Ele precisa entender que você está conectado com ele. Ele Eu, enquanto precisa de advogada, eu conexão. preciso demonstrar para o meu cliente que ele vai chegar com um problema, o problema não é mais dele, é meu. e você trabalha com convencimento Eu preciso falar, muito, olha, você é você persuasiva. chegou aqui, pode dormir hoje. O problema é meu agora. Não é seu. Então, ele precisa saber que eu tô ali para resolver. Eu preciso passar isso para ele. Isso é um conjunto. Sim. É algo que você se constrói, né? Ele sentiu que após aquela imagem ele pode contar que tem um aprofundamento, porque também não pode parar ali naquela primeira impressão de que você, né, Porque senão ele vai. constrói a impressão que A você imagem que tem. você vai passar é só uma Que é só- casca, né? que é só Que um rostinho bonito. Isso, Não, é aí só- vem algo bem pior, que é a decepção. Isso mesmo. Decepção. E aí, Bem aí você melhor você decepcionando. surpreender com a sua fala do que ter a decepção, gente. A decepção é ruim demais. É muito ruim mesmo. Que acaba com a nossa carreira. Com certeza. É a necessidade, né, de equilibrar o que você fala Com e o que você faz. faz. Exatamente. Que é você criar uma expectativa que depois você não consegue suprir no seu cliente, ou no seu parceiro, no seu colega, com Isso aí quem em todas as conecta, áreas da vida né? são conexões. é Exato. com quem você se conecta. Ontem mesmo, eu estava falando, vou até falar aqui, tomar a liberdade de falar com a Cristiane Morgado, da Papo de Advogada, tem muita gente que segue ela. E ela sofreu um ataque e no Instagram foi hackeado. E eu falei com ela assim, mas quem te conhece, quem te vê todos os dias, tem a certeza e a convicção que você não postaria esse tipo de conteúdo e nem venderia isso. tipo de Exatamente, a gente percebe isso, não é? Ah, Quando vem aham. esses golpes, a primeira imagem que vem você hackeou é golpe, porque não faz Não parte faz do sentido, perfil né? Exato, daquela não faz pessoa. Não faz Porque a imagem Ela que ela já já construiu. construiu, que ela já criou conexão com aquelas pessoas que seguem realmente Com o ela, público dela. né, com o público, o profissional dela, sabe que ela não venderia isso. E realmente não venderia. Sim, Então, isso, gente, não tem nada que desconstrói. É. Isso é muito forte. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter com a imagem, além da nossa vestimenta, que é muito importante, né? Do nosso autocuidado, das nossas cores que a gente coloca, né? Com o intuito de melhorar, né, essas conexões, maravilhoso. Mas além disso tudo, tem o valor que a gente carrega. São os nossos Que é princípios. Os nossos princípios, que é, assim, sem sombra de dúvida, é o ponto-chave, eu acho que de tudo. né? você falando dessa questão do seu pai e trazendo essa conexão também da história que a gente cria ali, né? A minha mãe também tem muito isso, né? A gente fala assim que ela sempre foi muito vaidosa, apesar do meio que ela foi criada, então ela sempre estava com as unhas prontas.
cabelo, ela não vai ao mercado até hoje, com 77 anos, sem fazer maquiagem. Ela já fala assim: não, mas olha o jeito que eu tô, mas é só ali. Não, ela vai se maquiar e tal. E junto a isso que ela foi passando para mim, a questão, né, da família, dos valores. Então, sempre teve isso ali muito alinhado. Geralmente você cresce com aquele padrão da sua família mesmo, né? Então, Do meio que você Do no meio que convive. você cuidado, convive, da às vaidade. vezes a gente desvia um pouco, que você pode Com muito bem ter uma mãe que não tem, né, E, essa vontade, mas na E- verdade até contra isso E eu você acho acaba assim que a desenvolvendo. imagem que a gente constrói, a gente cria um elo com as pessoas, né? A gente tem um relacionamento assim com as pessoas quando você constrói essa imagem, Sim, né? a gente vai construindo a partir ali do seu convívio, do seu elo mesmo. Porque com a minha mãe, eu não consigo lembrar dela em um momento que ela não estivesse Toda- se autocuidando. Uhum. olha o Ainda- tanto que isso é forte, né? Ainda que ela Forte. tivesse, né, um trabalho que não exigisse muita coisa, porque ela era auxiliar de cozinha num hospital. Então ela tinha touquinha, ela tinha uniforme, mas isso era muito bem cuidado. E isso é muito Ela bom a estava gente sempre falar maquiada. também, viu? E até hoje que ela gosta muito de ficar em casa. Ela não é de sair, Uhum. porque ela tem encontro com as amigas, não. Mas nos almoços de domingo, que a gente vai lá, ela está impecável. Nós Ela estamos, está cuidada. Ela nós está estamos falando de cuidada. cuidado. É, Mesmo com simplicidade, né? Porque a gente às vezes fala assim, muita gente fala assim, ah, mas às vezes eu não tenho condição de comprar algo que seja, né, É valor isso. caro. Não, nós estamos falando dentro das suas possibilidades, como é que eu posso me cuidar? Exatamente. as É coisas passar um essenciais. batonzinho, é cuidar das unhas. Eu não posso ir numa manicure, num salão caro, mas eu mesmo vou fazer as isso. minhas Ela sempre unhas, fez isso. Ela mesma. eu mesmo vou cuidar, né? Eu mesmo vou tentar fazer minha maquiagem. Eu não consigo, mas vamos lá, vamos tentando até sair alguma coisa harmoniosa. Então, assim, é auto se cuidar mesmo. Isso. É ver e aquilo que você vai plantando também, depois vai melhorando, né? O que E é por- bom que- a gente o que tá ver por isso, fora né? vai melhorando É o que tá por bom. dentro. Não, e eu queria perguntar para Isabela. Isabela, você já pegou uma pessoa que você fala assim, que as pessoas olham e falam assim, não, essa aí não tem jeito, não. Você conseguiu transformar essa pessoa? Às vezes, assim, a pessoa é muito simples, né? Eu conheço pessoas que são bem sucedida no que ela faz, mas é Aham. super simples na hora de vestir. Gente, é uma calça jeans, uma blusinha, um tênis e aquilo ali. E que pra ela tá tudo certo. Pra ela tá tudo certo, mas assim, uma pessoa que teve necessidade mesmo de E que teve a mudar, vontade, e que né? teve a Da vontade, iniciativa. e que Tive homens e mulheres É. que realmente foram experiências assim maravilhosas. Eu tenho muito cuidado com cada cliente, porque cada cliente, o processo que a gente passa é 3 meses, gente. Não é um processo curto, né? Para eu conhecer alguém leva tempo através das análises. Então, cada cliente, cada processo é como se fosse um filho para mim, que eu vou criando e eu vou vendo desenvolver. E é lindo. Então, eu tive 2 clientes em especial que são odontólogas. Ah, E aí, o que que acontece? A vestimenta delas não condiziam com as empresárias que elas eram. Donas de drogaria, sabe? E aí, o que que acontece? Elas me procuraram para consultoria de imagem e foi assim, tão incrível, foi um carinho tão grande entendendo o momento delas. Uma delas falou, nunca me imaginaria usando uma pantalona, não uso, nossa senhora, até a gente ir no personal shop. Então, o que que acontece? Foi entendendo o momento de cada uma, para elas era um tênis diferente, um tênis da moda, sem chamar atenção, uma calça jeans e uma blusa xadrez, ou então uma t-shirt básica mesmo, e tá tudo bem, tá tudo ótimo.
uma jaqueta, às vezes, jeans, muito jeans, Mas isso não cabe em todo em todas as situações. situações. Sim, e elas precisavam de credibilidade, de autoridade para o que elas eram, de realmente, lembra que eu disse, de demonstrar quem elas são, a área delas através da vestimenta, era isso. Então, chegou o momento onde a gente chegou no personal shopping para a escolha delas para um look, para uma ocasião específica, e elas estavam com uma vestimenta que elas nunca pensaram que fosse estar antes. De um jeito assim que elas olharam no espelho, estranharam, é claro, mas falaram: eu ainda me vejo aqui. Não é uma pessoa estranha, sabe? É uma composição básica que ficou bonita, que valorizou. Foi um blazer. Foi o tecido desse blazer, foi uma cor diferente, um vermelho, onde só verdade- se tinha preto e branco. Na verdade, foi uma descoberta para Foi elas, uma né? descoberta. Eu não trouxe salto alto para elas. Eu trouxe o tênis delas, porém com combinações que favoreciam elas, o formato do corpo delas. Gente, Desse colar um pouco mais, diferente. né? Um ar de credibilidade naquilo que se estava colocando, um colar que forma, foi diferente já um pouco de cor. exatamente, já trouxe aquela diferença. Aí eu lembro que a gente Luz, foi pro guarda-roupa dela. Ah, Cheguei pro guarda-roupa, ela falou assim, eu falei pra elas, ó, guarda-roupa tem que ser separado, cada uma em um momento, porque é no mínimo 3 horas, 3 a 4 horas. Porque eu preciso realmente ver o guarda-roupa de vocês, identificar ali o que harmoniza com o biotipo de vocês, cores de vocês, o estilo de vocês, elas eram do estilo natural. E aí, o que acontece? Elas falaram assim, ah, de boa, você não vai ficar nem 20 minutos aqui. Não tem nada Tem no meu quase guarda-roupa. Não, aqui só tem peças básicas. Não vai ficar nada. Não vai ficar nada? A gente passou a manhã inteira juntas. Montamos mais de 25 looks para cada uma que falava que não tinha nada. Eram poucas peças? Sim. Porém, peças que tinham como, entre elas, fazer combinações diferentes. Aí elas falavam, nossa, nunca imaginei usar essa peça do meu guarda-roupa desse jeito, assim. Cara, olha, pô, eu consigo. E começou a usar isso diferente. Agora, a pessoa que me trouxe mais feedback, que mais pessoas vieram até mim falar sobre a diferença foi do Alexandre Suíta. a gente tem É. acompanhado no Instagram. Vocês viram a diferença? E é o A Alexandre. gente acha que sempre nasceu estiloso, que sempre foi estiloso, que era, né, daquele jeito, né? E vem e faz toda essa composição e traz uma diferença. Pois é, ele gosta muito das botinas, calça jeans e das camisas xadrez. Quando a gente começou o processo, ele, não, você vai tirar minhas botinas, né? E eu não. Eu não vou tirar suas botinas, porém eu vou te mostrar formas diferentes de você usar. E vou Nossa, trazer ficou muito bacana. outras opções para você. Eu jamais vou tirar de alguém aquilo que é dele. Não posso fazer isso. Que é característica, que é natural, que Sim. comunica com as pessoas E mesmo também, porque né? E que se você sente tirar à uma peça vontade. Algo que é raiz dele também. É, Então, o que foi do Alexandre hoje, gente? Eu tenho, assim, tanto orgulho, porque tem cliente que faz a consultoria, mas que não leva pra vida. O Alexandre levou, sabe por quê? Ele sozinho, seguindo todas as etapas, toda a consultoria que a gente fez, ele sabe montar um look que favorece ele. Bacana. Ele entendeu realmente o que era o processo e fez tão sentido pra ele, e é tão ele, que ele carrega. Porque quando não é da pessoa, não sei se vocês já viram aqueles programas, sim. vai lá, mexe a pessoa, vai 3 dias na casa dela, ela tá daquele jeito, ela Que tá você vestida. vê que a pessoa está super desconfortável. Super constrangida, meu Deus. O que que eu tô fazendo aqui? Isso. Porque não respeitou a pessoa, né? Então, como que eu não respeitaria ali? Então, a chave para ter dado certo, para ter funcionado e ter dado uma diferença grande ali, foi respeitando ele, entendendo quem ele era. O que que mudou? Trouxe uma terceira peça para ele. Hoje ele conhece as cores que favorecem ele, conhece as cores de acordo com a comunicação que ele quer transmitir, uso de acessórios que antes não usava, agora está usando. Uso de roupas com mais cores, trocou a calça jeans em muitos lugares pela calça de tecido plano, ou então uma sarja.
né? Bacana. Fez uma mistura, trouxe novas botinas. A gente fez, nossa, a gente E para comprou o várias homem, botinas. você pode até pensar que não existe tanta opção, né? E Uhum. quando você vai entender e vai conversar com a pessoa, você descobre que tem muita opção também para o homem, né? Tem. Também para o estilo de vida masculino, que, né, talvez a gente acha que qualquer coisa serve, uma calça jeans, uma camisa xadrez, Xadrez. Tá uma ótimo. botina, mas tem elementos que você coloca aí que faz muito sentido, né? E que traz essa diferença para o público. Então, Exatamente. Quando eu fui para fazer o guarda-roupa do Alexandre, eu ficava pensando, gente, eu vou ter que olhar bem, porque eu vejo muito ele de t-shirt preta, branca e muita calça jeans e a botina. Então, eu tenho que esforçar para criar novos looks ali. Pensa a responsabilidade para mim. Eu tenho que criar novos looks com o que ele já tem. Aí, às vezes, eu vi ele de um xadrez aqui, outro ali, eu pensei, eu posso pegar esse xadrez, né? Uhum. Terceira peça. Terceira peça. Tá, cheguei. Fui pro guarda-roupa dele. Ele tinha tanta roupa, que a gente montou mais de 80 looks. Olha, que beleza. Quando eu abri o guarda-roupa dele, tinha uma parte que realmente era muito preto e branco, porém, a outra parte eu falava, Alexandre, o que Tá acontece esquecendo com essa dessa parte? tem muito, porém não usava. Ele tinha tanta peça linda, tanto xadrez, tanta peça com cor, tantas peças diferentes que ele não usava. Ele tem uma botina que é a coisa mais linda, que ela tem textura. Então, eu fiquei assim, encantada, sabe? E aí a gente foi montando com a mesma peça, a gente montou 3 looks. Com a mesma terceira peça, montou como terceira peça, depois como camisa, depois trocando a calça, a bota, trocando por um sapato social que ele também tem. Então, foram muitas peças e até ele ficou tipo, nossa, sabe? E é isso. Interessante. Olha para você ver como é forte, né? A gente está falando o quão exigido da mulher é diferente com olhar para o homem. Ah, o homem vestiu uma calça jeans, uma botina e uma camiseta, tá tudo certo. Aham. Imagina no aspecto da mulher fazer isso, né? Ele passou por todo esse tempo vestindo desse jeito, E tá né? tudo certo. Tá tudo certo. Então, assim, a mulher sempre tem uma cobrança maior, né, a respeito disso. Como é que vocês veem? Vou fazer a pergunta para as duas nesse aspecto. Como é que vocês veem a cobrança para a mulher nesse aspecto? Tanto no mercado profissional, quanto no seu dia a dia, enquanto mãe, né? Depois que tem filhos. Como é que vocês veem isso? Essa imagem pessoal. Naturalmente, a sociedade historicamente cobra da mulher, né? E a cobrança vem interna da gente, das mulheres. Ainda que isso esteja mudando, a gente tem uma cobrança interna, realmente tem. Mas eu acho que ela vai se adaptando conforme a sociedade também vai mudando, o mercado, né? Vai absorvendo, ela vai entrando de um jeito muito mais positiva. Hoje, a mulher não tem mais tanto aquela cobrança que ela tinha, por exemplo, de ser magra. Existe, ainda existe. Mas, com tantas influenciadoras, né, com a mídia falando, ela já consegue se sentir confortável no corpo dela. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Tem muitas opções hoje para quem é o Plus size. Plus size, isso ainda mesmo. que esteja caminhando, né, Isabela? Mas assim, a gente vê mais dizer do que propriamente se reconhecer. Mas eu acho que tem muito assim, você tem que ter mais disposição, mais iniciativa para procurar aquilo que você goste em você. Por quê? Porque a cobrança interna da sociedade histórica é muito forte, né? Então, assim, eu tenho uma sobrinha que ela é plus size e ela se sente super confiante, super confortável hoje. Isso há 10 foi uma anos, construção, né? há 10 anos não aconteceria, né? Porque sempre houve uma cobrança, tanto social quanto no mercado. Quem que nunca ouviu uma história de alguém que diz, pela minha aparência eu não fui contratada na empresa, né? Com certeza. Isso evolui. Quantas vezes recentemente nós vimos
pessoas não serem contratadas por estar acima do peso. Sim, Ou exato. serem, né, hostilizadas por alguns empregadores por estar acima do peso. Sim, e assim, tá mudando, a gente vê a discussão, pelo menos, né, gente? Quando tem a discussão, a gente começa a repensar e tal. Então, eu acho que está evoluindo, mas realmente, quando você foge um pouco daquilo que se espera de você, ou quando você tem filho, que muda muito, muda demais, muda tanto o corpo quanto o seu estilo de vida, né? Eu adorava um salto quando eu tinha minha filha que era pequena, eu A gente não realmente consegue. não consegue, não dá mais. Então, isso é uma mudança, realmente muda o seu estilo, muda o corpo, muda as suas prioridades, né? A prioridade agora é uma criança. Então, a cobrança vem sempre. Eu acho que a gente vai ter muito essa cobrança a vida inteira da gente, mas a gente está reagindo também. É uma coisa, né? Você se apresentar bem, ter o seu estilo, estar querendo se mostrar todo o seu conhecimento por meio da sua imagem. E a outra coisa, você se sentir obrigada, né? E se sentir super para baixo, porque você não vê que tem amparo na sociedade para você, que agora mudou seu estilo, mudou sua vida, né? Gente, isso é tão forte que a gente fala em alguns aspectos, e não só na imagem, em tudo que se compõe a sua imagem, né? Porque quando você tá ali se autocuidando, tanto a maquiagem quanto o cheiro que você coloca, no que você impacta, né? Eu também sou servidora pública, sou pedagoga também, então, assim, alguns crianças chegando em mim e falam assim, tia, mas você tá tão cheirosa. E aí, isso é tão engraçado que me remete, não sei se vocês lembram, de professores que você Sim, sentiu o gente cheiro lembra pelo cheiro. da Sim. colônia. isso. Exato. Então, o tanto que isso é forte, tanto que a imagem e autocuidado é imprescindível em qualquer profissão, Super. né? O que você quer trazer para aquele que você tem cuidado, que você tem zelo, que você quer trazer o melhor de você ali para ele. A lembrança que você A quer lembrança deixar, que né? você quer O deixar. caminho que você trilhou, que a pessoa lembre de você. O que você quer enquanto profissional, não só a imagem pessoal, mas deixar ali, né? Isso. Como é que você gostaria de ser lembrado? Exato, essa é a questão. Como é que você gostaria de ser lembrado, né? Exatamente. Essa questão da pressão que a sociedade passa para as pessoas, homens e mulheres, eu acredito que vem dos dois lados. Sempre aconteceu. Porque o homem, ele sempre foi pressionado ao quê? A ser homem, ser o pai de família, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter dinheiro no final do mês para quê? Sustentar a sua família. Então, ele sempre teve essa pressão demais da conta. E se a gente olha na história, antigamente, quem era vaidoso demais? Os homens. Os homens eram muito vaidosos. Os homens usavam perucas, porque peruca simbolizava o quê? Poder. Por que que os homens usavam o poder além do simbolismo do poder? Porque muitos eram calvos. Porque tinha piolho na época. Então tinham que fazer o quê? Raspar a cabeça. Então a peruca era para quê? Trazer aquela credibilidade. Quem usava salto antigamente? Os homens. Por quê? Porque tinha que ter aquela virilidade. E a calça de linho, A a camisa de exatamente. linho, né? As cores fortes, vermelho. Vermelho fala do quê? Nobreza, poder, imponência. Então, os homens sempre eram cobrados desde criança a quê? A ser pessoas fortes. E aí veio aí a época vitoriana, onde os homens realmente tiraram as cores, trouxeram o terno, início do terno, né? E colocaram aquela ideia de deixar a imagem de lado, o cuidado pessoal de lado. Por quê? Porque o cuidado feminino se tornou muito forte. Enquanto o homem ele era focado para ser o protetor da família, a mulher era projetada para quê? Para ser a mãe de família,
Era projetada para ser uma mulher muito bonita, para ser aquela mulher que causava inveja nas outras. O que as rainhas faziam? Ditavam moda naquela época. Assim como a gente tem as digitais influências que ditam moda hoje em dia, quem ditava moda antigamente eram essas mulheres, eram as rainhas, as princesas. Teve até algo interessante que fala que teve uma certa rainha que na viagem dela no caminho para um outro país, ela teve piolho, então raspou a cabeça. E ela começou a usar perucas diferentes, chegou com o que tinha. E na outra semana, todo mundo tava daquele jeito, porque virou tendência, todo mundo nem sabia por quê, mas tava lá, todo mundo usando. Sabe? Então, são coisas. Influencer da É a época. influencer da época, são pessoas que influenciam outras pessoas. Então, depois desse tempo onde o homem se desfez, se descuidou um pouquinho da aparência, a mulher teve aquele papel, segurou aquele papel, aí sim a pressão pro lado da beleza foi muito pro lado feminino. Muito. Aí teve ideais, nossa, surreais de beleza, de magreza, né? Ideais, gente, tem pessoas que usavam argolas, ainda até hoje usam, né? Dependendo da cultura, para poder alongar o pescoço. Alongar o pescoço, o O corpete. O corpete foi uma liberdade muito grande quando deixou de ser Porque era usado. uma Sim, gente, imposição aquele mudava, corpete. mudava o formato do corpo. Tem um que usa o sapato pequeno, porque no ideal de beleza era o quê? O Exato, pé É pequeno. pequeno. É aquele tal. A imagem fala mais do que 1000 palavras. Exatamente. E hoje ainda existe isso. Hoje os homens estão voltando com essa questão do cuidado pessoal, entendendo por que que os homens estão voltando com esse cuidado pessoal. Porque eles entenderam que a imagem pessoal deles influencia muito nos negócios. Homem é voltado para os negócios. Não significa que são todos. Aham. Muitos deles são. Muito deles é passar de pai para filho. Você tem que ser homem, porém, você tem que ser bonito. É. Você tem que ter Isabela, beleza. se você pudesse resumir em uma palavra, qual é a dica que você daria para construir uma imagem forte? Autoconhecimento. E você? Qual seria a palavra? Ai, a dela foi tão boa. Autoconhecimento, eu Qual acho que seria? é, gente. Assim, mas também não contrariar o seu estilo, sabe? Eu acho que conhecer seu estilo também é importante. O que a gente conversou aqui muito, né? De não adianta tentar encaixar no estilo do outro, achar que Senão o que você ela... acaba perdendo sua identidade, né? Você é a menina da informática, da internet. Eu acho que você tem o seu estilo e tem o que cabe em você. Até porque imagem é autoconhecimento, né? Sim, Imagem é autoimagem. É quando a gente se conhece, sabe o que a gente quer, sabe o que a gente pertence, aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Exato. Isso é algo tão forte que eu até costumo falar que quando você se conhece, você julga menos as pessoas. Sabe? O fato de você se conhecer, você passa a entender que aquela pessoa é feliz daquela forma. Que não cabe a você falar para ela que ela tá errada. Meu Deus, não podemos. Quando a gente fala para uma pessoa que determinada peça está brega, por exemplo, é a mesma coisa de falar para ela bem assim: sua personalidade é brega. Nossa. Você, as suas experiências, os seus gostos são bregas. Você tá errada. Você é errada. Entende? Então, a própria moda trouxe isso pra moda, de falar, é fútil. Por quê? Porque as pessoas começaram a se revoltar com aquela ideia. Porque cada um no seu estilo. Cada um tem o seu Se você tem jeito. vontade Meu de Deus. vestir um abacaxi na cabeça, tá tudo certo. Se você tá com Tá vontade, confortável. Por exemplo, confortável pra você, não significa que às vezes o que é bom pra você é bom pra mim. uhum. Só que aí tem algo que é bem interessante, que é o que eu passo para os meus clientes. Às vezes tem alguma peça, algo que não vai trazer uma comunicação legal para aquela pessoa. E aí, o que que eu vou falar para ela? Não, fica bom não. Já exclui do seu guarda-roupa. Não. Vou falar, olha, tem certeza dessa peça? Ela traz essa comunicação. A comunicação não muda. O fato de você gostar de uma peça não vai fazer mudar o fato de que aquela comunicação não tá Seja legal. a mesma. É a mesma.
Então, o que que acontece? Aquela pessoa vai entender. Ah, comunica isso? Comunica isso. Ah, não, então eu vou trocar. Mas e se ela quiser falar, por exemplo, ah, não, mas eu quero mesmo assim. Você quer mesmo assim? Então, tudo bem. Vá assim. Mas, ou seja, eu expliquei pra ela qual era a comunicação. Esse é o meu papel. Sim. Agora, se ela ainda continua, o que que a gente pode fazer? Não, então vamos tentar amenizar com outra peça aqui? Então vamos jogar essa É daqui, vai isso melhorar. que eu queria falar com você, É. que é exatamente. Às vezes a pessoa gosta muito disso, mas tem como você adequar o gosto dela, né? Ela gosta muito de determinada peça, Exato. mas existe um equilíbrio, né? Uhum. Existe formas de equilibrar isso para que não fique aquele visual tão ou pesado ou muito Over demais. Pra ocasião. Pra ocasião, né? Pra exatamente. determinada ocasião. Tanto que tem uma das coisas que eu mais percebo objetivo. e enfrento, mais voltado para o Instagram, são a questão da nudez feminina, né? Tem demais. E aí, o que que acontece? Muitos associam a liberdade feminina. Será? Será que o excesso de corpo à mostra é liberdade feminina? Aí a gente olha lá na história da moda, da arte, da vida, o que que era a nudez? As pessoas, as mulheres da história feminina, né? Se manifestavam nuas porque aquilo era um absurdo na época. Chamava atenção, por isso elas expressavam através do corpo. E outra coisa, meu Deus, é meu. Entende? Então, por isso elas mostravam. Mas e hoje em dia? Todo mundo tá mostrando. Vai chocar alguém ver um corpo nu? Não Não. mais. Mostrou demais. Não tanto, né? Agora eu pergunto, qual é o sentido de você mostrar muito o bem mais precioso que você tem? Se é para você protestar em relação a alguma coisa, será que você está conseguindo resultados com isso? Está funcionando? Tá bacana? Qual é o resultado que você está tendo? Será que teria outras formas de você conquistar algo? Será que seria, por exemplo, estando num cargo do que você tem de de poder, expressão. onde você possa realmente mudar uma Mudar. lei, Sem ter que tirar a roupa. sem ter que tirar roupa? Gente, tem mulheres que estão mudando o mundo em altas profissões No campo das diferentes, ideias, no campo das né? ideias, exato. Então, o Isso que é que as nossas acontece? brigas maiores dentro das escolas, por exemplo, gente. Tá vendo? Né? Porque É as, muito meni- as, as, ligado. as meninas estão muito mocinhas, assim. meninas, As mocinhas têm que entender que não é o corpo delas que vai mudar o mundo, é a mente. Então, o que que acontece? O excesso de pele à mostra, hoje em dia, é a falta de segurança, é a autoestima baixa das mulheres. Eu até ia comentar isso. Geralmente a pessoa que tem baixa autoestima, né? Então ela geralmente como é que quer ela- chamar a como é que atenção ela de uma forma. Como é que Né? ela Como é que ela busca se vai encaixar buscar? no padrão. Só que, na verdade, hoje em dia você chama mais atenção quando você está bem vestido do que quando você está Tem, mal. tem algo no Instagram que tem uma mulher muito elegante com chapéu, que sai andando pelas ruas, acho que na Itália, se não me engano, Aham. bem Bem elegante. Não elegante. tem uma Pessoa mulher que e não nem olha. um homem que não Todo passa olhando. que não passa olhando. E Porque olha o que é assim, bonito, o que é belo, É. gente. sabe o que que é melhor do que um homem olhar para você? É um homem olhar para você e te respeitar. É. E como que você quer o respeito se você não está se respeitando? Entende? Passe o respeito. Então, é essa comunicação, por exemplo, quando uma moça chega e fala, eu tenho liberdade feminina, eu mostro meu corpo mesmo, o meu corpo é meu, sim, o seu corpo é seu. A comunicação não muda. Não vai mudar pelo fato de que você gosta e fala, eu vou ser julgada pela minha vestimenta, minha roupa vai me definir? Vai. Numa primeira impressão, vai. Vai. Depois que ela conversar com você, te conhecer, vai mudar. Aí não define mais. Porém, para aquele que não te conhece, a primeira impressão, a sua roupa te define. Então, por isso que é tão importante cuidar. E, gente, olha só que legal. Isso é muito sério, O né? nosso corpo, ele guarda o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa essência, a nossa alma. O nosso corpo é a nossa casa. Então, como que a gente está cuidando da nossa casa? Como que a gente está cuidando do nosso corpo? Quem a gente está deixando tocar na nossa casa?
como as pessoas Quem estão deixa vendo o nosso entrar corpo. na nossa casa, É. né? Exatamente. Então, gente, são coisas assim que a gente não presta atenção, mas são tão importantes. Vamos fazer um que fazem a comparativo à diferença. questão do telefone hoje, que o telefone, né, tá com a gente Sim, muito. Faz Quando parte da faz vestimenta. parte da nossa vestimenta, do nosso corpo no dia a dia, vamos dizer assim, quando a gente tem o nosso WhatsApp invadido, É, hackeado, como que a gente se sente? é. e é eu, me, verdade. eu me senti, quando aconteceu comigo, parece que eu estava desnudada, Invadida. invadida. É. Então, eu estou fazendo um comparativo pela questão que é uma preocupação hoje, assim, que as pessoas, e nem vou dizer assim, se vestir bem, se vestir antenada, na moda. Pode ser uma camiseta, uma calça jeans, né? O que a gente está falando aqui é do autocuidado mesmo. Como é que você se reflete aquilo que eu tenho dentro de mim É cuidar de você, para cuidar com da o sua outro, essência. da sua essência, daquilo que eu Exato. quero colocar, né? Aham. Igual aquela questão, a gente deixa os nossos bens mais importantes quando o outro tá vendo. Por exemplo, quando a gente tá em casa, a gente deixa os melhores pratos, os melhores talheres para quando a gente recebe visita. Aí a gente tem algo do melhor para mostrar para eles. Mas espera aí, será que ele merece o meu melhor e eu não? É isso mesmo. Né? A mesma coisa com a A gente tem que vestimenta. Será que os outros merecem me ver daquela forma, mas eu não mereço me sentir daquela forma a todo tempo? É claro que eu não tô falando a gente ficar montada em casa, né, gente? Não, É. e outra, tem dia Porque também não tem que é necessidade. normal, Porém, muitas vezes a gente Todo mundo, não sim. acorda bem, mas aí, Nossa, aquele dia que a gente não acorda tão bem, aí você toma um banho, fala, deixa eu fazer uma maquiagemzinha aqui, aí você, deu deixa uma eu estar melhorada, cheirosa, deixa eu gente. estar cheirosa, não tem uma já coisa que melhora. aumenta mais a autoestima do que você passar um perfume. Sabe aquele perfume imponente que você passa? Isso. Ai, meu Deus. O autocuidado já te faz melhorar, né? Exatamente. Começa a tratar aquilo aqui que não tá muito bom. Você vai, não, já deu uma melhorada, aí você entra dentro do Já carro, entra em escuta outra uma energia, musiquinha, tá? entra em Começa- outra energia, e já as coisas vão mudando, Uhum. né? E tem dia que a gente acorda e fala, nossa, como eu tô linda hoje. É. Ai, eu tô plena. Hoje eu tô plena. Meninas, eu queria ficar muito mais tempo aqui, porque eu acho que a gente vai ter que fazer um Segundo, próximo, né? Ai, Pra gente será que continuar. só um segundo dá? pra gente continuar. Eu quero Tem que ter um agradecer a presença de terceiro. vocês. Nossa, são muitos temas a respeito disso que a gente... Sobre E olha que a imagem gente falou de pessoal, negociação muitos aqui, né? tópicos. De imagem corporativa. Olha o tanto de tema que tem pra gente falar aqui. Tem. Que é muitos isso. temas a respeito. Nós vamos marcar um próximo para a gente continuar esse assunto. Foi muito Vamos, bacana. foi Eu quero muito agradecer bacana. vocês, a Bela. Muito Obrigada. obrigada. A gente aprendeu muito aqui com você, com a sua experiência. Gente, eu vou deixar aqui o Instagram da Isabela. Nossa, o prazer é meu de estar Muito aqui bom. com mulheres maravilhosas, aprendendo com cada uma de vocês. Pra mim é único. E assim, eu acredito que um encontro de sucesso é aquele que a gente pode aprender. E aqui eu acredito isso que a eu gente teve isso, Ah, né? gente, Muito aprendizado. Agradecer a Úrsula também. Ai, Eu eu vou que deixar agradeço. seus Instagrams aqui, Closet Práticas, vestidas por aí. Isso. E Isabela, @Isabela. Isabela Vitória C. Isso, Obrigada, gente. Isabela. Obrigada. Obrigada a vocês, viu? Foi ótimo. As muito bom. imagens, a vozinha sempre me soa bem. Olha o que É é confortável, que é tem. agradável. Olha Agradável a só, gente ficar É escutando. Ai, eu queria horas e horas de escutar. a gente ganha na voz. Como ela é bibliotecária, eu escutaria várias histórias. Ah, vamos marcar as histórias. Ah, São encontro de almas, né? Então, eu espero que seja várias. Viu? Sim, Com certeza será. Vamos marcar nosso próximo encontro, então. Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. E até o próximo episódio do podcast Entre Elas Gin. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada.